Eu vim aqui, não pude estar na abertura do Congresso. Essa semana coincide tanto o aniversário da CUT, os 31 anos da CUT, como também o dia da categoria bancária. Eu sou bancário dia 28, então essa semana foi uma semana de bastante atividade. A CUT teve uma entrega da pauta da classe trabalhadora no Nordeste, agora na região Sul, e, portanto, não pude estar na abertura e não podia deixar de vir aqui com o secretário de organização da importante federação filiada à CUT, que é a FICENG, congratular os engenheiros e a engenheira do Brasil todo nesse momento importante da realização desse congresso e dos 21 anos da federação. Bem, a CUT procurou sempre organizar todos os segmentos do sindicalismo brasileiro. Então, o famoso ramo 14 é porque lá estava numerado o número dos ramos dentro da CUT e, portanto, o que estava lá era dos profissionais, chamados profissionais liberais, era o 14º ramo que a CUT estava organizando. Então, nós estamos propondo a organização de uma confederação desses trabalhadores, portanto, é a CONFETUR. É importantíssimo isso não colide com a nossa concepção mais ampla da nossa organização sindical. O desenvolvimento do país está mostrando como que esses profissionais têm um papel importante, não só na produção, na concepção de uma nação brasileira, mas também para nos relacionar com os demais trabalhadores que trabalham nas empresas e no setor. Então, portanto, é uma necessidade urgente e a CUT vai colocar, junto com as federações e com os sindicatos filiados, todo o empenho para a consolidação desse projeto importante que é a CONFETUR. Nós estamos vivendo, o ano de 2014 é um ano interessante, né? 100 anos da Primeira Guerra Mundial, 50 anos do golpe militar, 30 anos da campanha das diretas, né, que culminou com o fim da ditadura e, portanto, um momento eleitoral importante. Nós estamos num ciclo, né, em que o país, o Brasil, é uma alternativa, né, aos modelos econômicos que estão colocados no mundo. Então, nenhum país nos últimos 10 anos, nos últimos 12 anos, cresceu tanto quanto o Brasil, com geração de emprego, com aumento real de salário. Nenhum tem. Eu fui agora no Congresso Internacional de Sindicatos de Trabalhadores em Berlim e toda a expectativa, eu participei de uma conferência, era um conferencista, do clamor e da busca de informações e da necessidade desse projeto ser continuado, porque era um espelho para os outros países do mundo. Então, nós temos muitas dificuldades em função das crises internacionais, e é por isso, inclusive, que o Brasil, a nossa presidente Dilma, junto com os outros países do BRICS, lançou agora a criação de um outro banco no mundo, um banco do BRICS, para ser uma alternativa ao Banco Mundial e ao FMI, que tanto mal fez aos países. As receitas do FMI valiam para os países da América Latina, mas não valeu para a Europa e não valeu para os Estados Unidos no momento da crise deles. Então, portanto, é um momento importante de uma consolidação de um projeto na América Latina, de desenvolvimento, de integração, de um mercado consumidor, de um mercado de massa, em que esse ciclo ao gerar emprego, você gera renda, você gera consumo, e, portanto, você está fazendo isso. Então, a categoria de vocês, num momento importante, é a questão, por exemplo, do Ciências Sem Fronteira, né? Onde você tem 100 mil universitários hoje no país, estudando no exterior, tendo uma relação com outros países, com outras sociedades, com outras nações, se aprimorando, mas com um objetivo de vir aqui e contribuir com a nossa nação. Acho que esse é um dificultador hoje, e aí, portanto, o governo e também nós, os sindicatos e os partidos políticos, as entidades que organizam a sociedade, de disputar esses corações e mentes dessa juventude que está colocada. Ou seja, essa juventude não vivenciou os anos de neoliberalismo do governo Fernando Henrique Cardoso. Eu sou bancário durante 10 anos,
eu tive reajuste zero e política de abono salarial. O Banco do Brasil foi assim, os bancos públicos. E agora você teve, durante os outros 10 anos, todo ano, reajuste da inflação, aumento real de salário, aumento de coisas. Só para dizer assim, a minha PLR esse ano foi um valor muito alto em relação aos R$256 que eu recebi de PLR em 2002. Então, nós não estamos sabendo dialogar com esse novo trabalhador. Esse trabalhador que a gente brigou para que fosse trabalhador das estatais, esses 20 milhões de empregos que foram gerados, eles foram gerados por uma decisão política, por uma cobrança dos sindicatos, por uma cobrança da Ficenge. Não foi uma luta individual e que, portanto, as pessoas acham que pelo seu conhecimento, pela sua capacidade, que é importante o seu conhecimento, o seu estudo, não é uma questão individual, de uma competência individual, mas sim a combinação de um governo que atendeu às reivindicações dos trabalhadores e precisa atender mais, porque não são só essas reivindicações, nós queremos mais futuro, nós queremos aumentar a distribuição de renda no Brasil, combater, ter um saneamento público no Brasil para todo mundo, estradas, boas estradas, aeroportos, infraestrutura para pensar nos engenheiros e nas nossas engenheiras. Então, portanto, nós estamos precisando discutir isso com os novos engenheiros, os novos bancários, os novos trabalhadores, como que se dá essa disputa. É uma consciência de classe. Se a gente não perceber que nós temos uma disputa de classe, portanto, o meu salário é que é remunerado, então nós estamos perdendo essa coisa. Então nós temos que pensar nisso, nós precisamos conquistar os corações e mentes desses jovens, nós temos que lutar contra a precarização, né? O 4330 mostrou isto, a luta contra o projeto de lei da terceirização. Nós temos que ter uma política de unidade do movimento sindical, sem perder as identidades, né? A CUT não pode perder, ao fazer aliança com as demais centrais sindicais, ela não pode perder a sua identidade. Assim como a Ficenge, ao ter uma unidade de ação com outras federações no mesmo campo, ela não pode perder a sua identidade. O sindicato não pode perder a sua identidade. O governo tem o papel de governar, os deputados, senadores e vereadores têm um papel de legislar, e não existe uma palavra, mas o papel dos sindicatos é sindicatear. Então, esse é o papel que os nossos sindicatos devem ter nessa disputa. Eu ouvi uma fala recente do companheiro Alberto, presidente da CONTAG, anteontem, e ele falava assim, eu não posso olhar para o passado, eu não quero retroceder. É como se eu estivesse numa avenida, eu não quero retroceder para o passado. Eu também tenho que tomar cuidado com o lado, porque se eu sair aqui na lateral, eu desgoverno o meu carro, eu tenho que ir para frente. Então o Brasil precisa ir para frente. As outras duas candidaturas nada mais do que variáveis de uma mesma política, tá certo? Que não está colocado o interesse da nação brasileira, o interesse do povo brasileiro, o interesse dos trabalhadores. Então, é lamentável que a gente vê utilizando um discurso que não é um discurso... Quem está há 35 anos fazendo as mesmas coisas, participando junto, e agora vem fazer propor ou falar que são novas formas, não são. Então, o que nós precisamos é aprimorar essa política que deu certo no Brasil, e só é possível, no meu entendimento, ter um avanço com maior distribuição de renda, com maior saneamento no Brasil. O Minha Casa Minha Vida, eu fui conselheiro do FGTS quando da implantação do projeto Minha Casa Minha Vida. Ninguém acreditava que era possível fazer 3 milhões de casas de moradia popular nesse Brasil. Não é? Então, é possível fazer, é só querer fazer. Então, eu acho que a presidente Dilma tem essas condições. Nós precisamos melhorar a nossa relação com os movimentos sociais. A relação com os sindicatos, a relação com a MST, com a UNE, com os estudantes. Então, isso o governo precisa melhorar. Agora, sem dúvida nenhuma, são dois projetos antagônicos e eu tenho certeza que o povo brasileiro não vai para a aventura, não vai deixar de ter um projeto claro, né? É uma disputa,
quando eu falei do outro momento de Corações e Mentes, acho que a discussão da democratização dos meios de comunicação, né, é um dado concreto e, portanto, nós estamos subestimando, né, e nós estamos vendo isso nesse momento, subestimando a capacidade que os meios, os grandes barões aí da imprensa, controla a comunicação no Brasil e, portanto, nós estamos tendo dificuldades nesse momento no processo eleitoral. Então, mas tem certeza que a militância do movimento sindical, a militância dos engenheiros, né, vai ter essa capacidade de reorganizar essa esperança para derrotar o ódio que, infelizmente, está se colocando nessa eleição. O eleitorado brasileiro, nós lutamos, acho que nós temos falhado nessa comunicação. Eu lutei eu lembro quando a gente lutava por eleição direta, os prefeitos de capitais não eram eleitos pelo povo, os governadores eram eleitos de forma indireta e depois o governador nomeava o prefeito, o presidente da República era eleito pelo Congresso Nacional, era uma eleição indireta num colégio eleitoral, então nós lutamos para que tivesse eleições diretas no Brasil. Então foi o povo que foi à rua. O povo disputou os projetos colocados. Nós criamos essa musculatura, mas acho que nós nos acomodamos, né? As pessoas não percebem, né, qual é a quantidade. Quem está votando agora, que tem 25 anos, tinha 10, 12 anos, 13 anos, quando o Lula foi eleito em 2002. Se eu relembrar aqui o Fora Collor, essa pessoa não tinha nascido ainda, né? Porque o Fora Collor foi em 92. Se eu pensar na luta das diretas, foi em 84, está fazendo 30 anos. Então, portanto, acho que as pessoas estão acreditando que sempre foi assim. O Brasil sempre foi assim. Então, você tinha desemprego, você tinha repressão, né? Nada mais justo do que agora aqui a homenagem que vocês fizeram ao engenheiro Rubens Paiva, ou seja, a família, né, não teve nenhum direito de receber o corpo do pai, do filho, do marido, né, para enterrar, porque a ditadura fez isso. Então, eu acho que nós não contamos essa história direito, não relembramos as pessoas desse. Então, nós tivemos um sentimento de despertencimento, né, de um individualismo, é o chamado a trilha, ou seja, é o meu mundo, é uma coisa meio autista, tá certo? O meu mundo é aqui, eu não me relaciono, eu não vejo o que me incomoda, o que atrapalha. Então, esse eleitorado, nós precisamos dar consciência a ele. Então, acho que essa é a mudança e nós não sabemos, ou não estamos sabendo, não estou falando eu porque eu já não sou tão jovem, né? Já tem muito tempo que eu estou no movimento, na luta, esses novos meios de comunicação, ou seja, as pessoas hoje não vão nas assembleias, não vão nas atividades, e imagina ali que no Facebook, no WhatsApp, em outros mecanismos das redes sociais, o mundo só acontece ali. Então, aqueles instrumentos são instrumentos importantes, mas devem ser instrumentos. A ação nossa, nós temos que ir para a rua, participar, debater, pressionar o Congresso Nacional, porque nós somos progressistas para votar para presidente da República, né? Nós votamos no operário para presidente da República, votamos na mulher que foi guerrilheira para presidente da República, mas somos conservadores na hora que nós vamos votar para deputado e para senadores. Então, aquele Congresso Nacional é conservador. É só ver agora o que o Congresso está fazendo de um pequeno decreto da presidente Dilma sobre reorganizar os conselhos, né? De democratizar e sistematizar a organização dos conselhos que nós participamos. Então, eles acham que é um absurdo, né, empoderar a sociedade civil. Então, acho que nós precisamos, esse eleitorado precisa ser disputado, né, com consistência e não simplesmente com rótulos. Então, essa é a tarefa e eu estou empenhado nisso e espero que os demais companheiros engenheiros, homens e mulheres da Ficenge, estejam empenhados para que a gente possa conquistar os corações e mentes e com consistência ideológica esses trabalhadores, esses jovens que estão iniciando no Brasil. Eu acho que as manifestações, a legislação brasileira, ela contribui para isso. E os poderosos interessa isso. Ou seja, o financiamento privado de campanha no Brasil estimula isso.
Por isso que a CUT, e a OAB, a CNBB, vamos estar fazendo, a partir de agora, de segunda-feira, um plebiscito sobre a reforma política. É preciso fazer uma reforma política. Não é possível um país ter 32 partidos políticos e as pessoas mudam de partido político como muda de camisa. Tá certo? Você já imaginou se isso acontecesse com o futebol? Não, o seu time, tá, você torce pelo seu time, mesmo ele estando ruim, ou nos momentos de alegria e de derrotas, você é o torcedor do seu time. Então, os partidos políticos hoje são criações, muitas vezes arranjos, e é financiado pelo setor privado. Os grandes empresários nesse país determinam as eleições caras nesse país, desestimula trabalhadores, sindicalistas, associações de bairro, estudantes, serem candidatos, por exemplo, porque a disputa com o poder econômico é impossível disputar as eleições. Então, é necessário fazer uma reforma política e por isso nós estamos querendo uma constituinte exclusiva para fazer uma reforma política. Agora, isso acaba contaminando, essa forma no Brasil acaba contaminando os sindicatos. E por isso que a CUT defende uma liberdade e autonomia sindical. Nós precisamos ter sindicatos fortes, representativos, e não sindicatos cartoriais. Então, no Brasil, nós temos mais de 10 mil sindicatos. Então, portanto, também não contribui esta forma de participação. Então, os trabalhadores também não se associam aos sindicatos. Nós temos perdido trabalhadores não acreditando no sindicato. O sindicato não é um despachante. As pessoas muitas vezes acham que porque pagou a mensalidade do sindicato, o sindicato é que vai conquistar as reivindicações. Não, o sindicato é o instrumento coletivo para conquistar as reivindicações que a categoria aprovou na Assembleia. Então, a diferença das manifestações no Brasil e as manifestações no Chile, uma das líderes mais importantes da rebeldia chilena, hoje é uma deputada federal pelo Partido Comunista, uma jovem líder estudantil. As manifestações de junho não representou uma organização. Infelizmente, o que a Marina se utiliza disso é uma despolitização, é uma visão contra partido, tanto é que o partido dela não é partido, é uma rede, tá certo? E na rede cabe tudo, né? Quando você joga uma rede, você pega tudo. Ela não organiza, não estimula a vida partidária, é uma negação da política. Então, é uma coisa perigosa isso, e nós já vivenciamos isso em outros momentos no mundo, uma negação da política, como foi. A política tem que ser disputada, tem que ser uma boa política. Todo mundo, se você pensar nas religiões, você tem desvios de padres, pastores, assim por diante. Então, nós precisamos separar a boa política da má política. Nós queremos uma boa política para o Brasil e, por isso, nós temos clareza de que há o processo de uma constituinte exclusiva, né, para fazer a reforma política e acabar com o financiamento privado de campanha é importante. Só para você ter um dado. A maioria do Supremo Tribunal já aprovou, tá certo? Tem maioria e ministros ali estão procrastinando a decisão para que essa eleição ainda tivesse financiamento privado de eleição. Então, são embates e muitas vezes são interesses que são colocados. Agora mesmo tenho uma declaração de um ministro falando que, quando votou a cassação do ex-governador de Brasília, Arruda, né, ele chamou a política de nazista. A decisão do TSE, ele foi o único ministro a defender, mesmo o governador, todas aquelas cenas que apareceu do governador Arruda, recebendo corrupção, dinheiro, renunciou ao mandato, ele está super enquadrado na ficha limpa, né? Ele é um ficha suja, mas um ministro do Supremo vota, tá certo? Que é do TSE, vota o registro da candidatura dele. Então, são interesses, muitas vezes, naquele Supremo Tribunal Federal
que prejudica e desqualifica aqueles que querem fazer verdadeiras mudanças no país. Não, primeiro é que a reforma política tem que ser uma coisa separada do Congresso Nacional. Nós não acreditamos que os deputados que vão ser eleitos por esse sistema de financiamento privado de campanha, então, portanto, ele se beneficia dele, ele fazer as mudanças que tem que ser feitas. Então, primeiro tem que ser um processo exclusivo, com a finalidade específica de ser eleito, fazer a reforma política, encerrou, está feito e, portanto, vai ser uma nova eleição. O financiamento, acabar com o financiamento privado, o voto em lista, então, portanto, você fortalece os partidos políticos e não os outros mecanismos. Então, eu pessoalmente defendo o fim das coligações partidárias. A coligação é para o cargo majoritário, não para um cargo legislativo. Então, são pontos que nós... Mas o fundamental é que seja uma constituída exclusiva e acabar com o financiamento privado de campanha. A mobilização é eu posso fazer o mais radical dos discursos, do maior conteúdo revolucionário de discurso, se a categoria não enxerga essa possibilidade. Eu posso estar na porta de um banco, num carro de som ou com um jornal fazendo um discurso mais radical, mais concreto, se a categoria não acreditar. Então, quando eu realizo a assembleia e tem pouca gente na assembleia, o patrão entende de que o sindicato, a diretoria do sindicato está sem poder. Então, quando ela está falando determinadas coisas, não representa. Então, é importante que a gente tenha mobilização no cotidiano, né? Nas ações. As assembleias do sindicato têm que ser representativas, o trabalhador tem que se associar ao sindicato da categoria, manifestando. Então, portanto, é claro que nós não podemos fazer um assembleísmo, também você desestimula a participação. Então, você tem que ter mecanismos e a mobilização é capaz de, vamos dizer assim, conectar todas as pessoas e estimular. É diferente quando você lê um texto no Facebook do que quando você vê uma pessoa falando ou quando você vê uma pessoa contradizendo imediatamente uma posição. Nesse momento agora, vocês estão votando a 70, se não me engano, 70 emendas que tem ao texto. Então você tem argumentos favoráveis e contrários. E o que você faz nas redes sociais, na maioria das vezes, é você só ler ou só aquilo que te interessa. Então você tem que ter o direito ao contraditório para que você tenha musculatura e, portanto, isso seja um fator de mobilização e de conquista.